Já foram árbitros do Mangalá Machador e estão atuantes na raça aí até hoje. Me fala uma coisa, você acha que a cabeça de novos árbitros hoje é igual do pessoal de antigamente? Da paixão pela raça, do compromisso pela raça, do conhecimento, ou é aquele negócio, tá jogando poeira ali, quer fazer prova, quer entrar e bora comercializar cavalo e ganhar dinheiro? Aquela responsabilidade com a raça, você acha... Como é que você enxerga isso? Vocês dois, o Robertinho e o Sá, como é que vocês enxergam isso? Eu acho que, como tudo na vida, assim, a gente não pode rotular, né? Não necessariamente um garoto de 20 anos, ele não terá amor pela raça igual o meu, enfim. Não é uma regra, né? Não, sem regra. Eu acho que, quando a gente analisa assim, o quadro de árbitro e também os árbitros que pararam, né, já pararam há muito tempo, e compara com os de hoje, eu acho que os tempos mudaram em tudo, né? O tempo mudou muito, né? Quando a gente entrou com a de árbitro, o Robertinho é antes de mim, eu não vim de poeira, né? Eu não julgava poeira, e depois eu fui fazer prova. Não sei se o Robertinho já deve ter julgado. Jogou antes. Eu dei um exemplo, né? Então, assim, mudou muito, né? Hoje 100% dos caras julgam poeira e depois se tornam árbitros, né, das associações. Então mudou. O histórico de ter uma bagagem. O perfil mudou, né? Eu acho isso um aprendizado violento. Com certeza. A prática, inclusive, para esse aparelhinho aqui, né? Que ninguém te ensina muito, né? A gente não teve um curso para isso, né? A gente vai aprendendo conforme vai usando. Com a vivência, né? Com a vivência. Então, se o cara já vem da poeira, pelo menos ele já consegue lidar bem com o microfone. E que e a diversidade da poeira também é uma coisa boa, né? Tem diversidade de marcha, de tipo de cavalo, tudo. Julga várias raças. A única crítica que eu tenho é que a poeira não é um ambiente que a zootecnia está lá, né? Lá não tem muita zootecnia, né? Mas você tocou numa coisa aí, tem competição, né? Que era melhoramento, né? Não é muito a praia. A minha resposta ia passar por aí. Eu venho de uma geração, de uma época em que nós julgávamos... Você falou muito bem, a coisa mudou muito, né? Antigamente se criava por criar, no sentido de melhoramento, se preocupava muito com isso. Os valores se usava o outros, cavalo, né? E, de repente, sem que eu acho que isso seja certo ou errado, mas houve aí um desvio para aquele que cria para competir. Cria para ir para a pista. O objetivo principal é ir para a pista. O animal de competição não é consequência do trabalho de seleção, né? O que acontece com isso? Se você voltar para a questão do julgamento, como você perguntou aí, Lulu, eu aprendi a julgar, eu entrei nesse universo preocupado em selecionar animais zootecnicamente e não julgar uma competição. Então, eu acho que tem sim essa diferença, sem falar bem ou mal, mas existe essa realidade. Eu acho que as gerações mais novas, elas estão aí para julgar uma competição, elas estão muito mais para isso. E os poeirões atestam isso. Tá? Você perguntou se eu julguei poeirão. Eu julguei muito poeirão, mas depois que eu já vinha julgando muito, é uma coisa mais recente. Não existia essa tradição, essa cultura, não. Então, eu acho que hoje o rumo da seleção, a razão, o motivo da criação está muito mais voltado para a pista, para a competição. Isso. E, consequentemente, os juízes que nascem nessa geração, que estão chegando agora, eles estão envolvidos com isso, exatamente. Então, é mais do que razoável você entender. Você acha que isso atrapalha a evolução da raça? Eu acredito, sim. Eu preciso que seja muito claro e que seja muito bem compreendido, para não achar que eu estou falando uma coisa generalizando e tal. Também não. Mas, sim, há algum comprometimento com a seleção zootécnica e com o melhoramento. Eu acho que se a gente foca muito a questão da competição, acaba não conseguindo enxergar tanto a necessidade de melhoramento, enfim. Eu, uma vez, assisti em Uberaba... Começa a dar um pouco, talvez, de menos valor para o teórico. Estudo mesmo, né? Olha, eu ia dar um exemplo aqui. Eu assisti uma vez em Uberaba um final de julgamento de progenie de gado zebu, Nelore, e eu assisti um juiz, que era um professor, um grupo de pessoas em volta, e ele dando a justificativa, a explicação ali do julgamento dele, falando exatamente o seguinte: esse touro, para quem tem vacas que têm essa e essa característica, esse touro é o touro ideal. Procurem esse touro. Já vocês que têm uma vacada com tal deficiência e tal, parará, esse outro touro aqui é o touro ideal. Veja que a progenie dele tem essa característica de forma marcante. Então,
E ele falou ali de 4 touros, sem dizer esse é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, esse é melhor ou pior, mas todos têm cada um seu valor, apenas cuide de usar esse touro para quem tem uma vacada com tal deficiência. Eu saí dali maravilhado com aquele tipo de extremamente didático, condução, né? E onde o foco não era o primeiro, o melhor, o campeão, mas a zootecnia com essa orientação técnica. Eu sinto falta, honestamente, hoje, principalmente nos comentários, da visão técnica, zootécnica, trocada e substituída hoje por essa questão única da classificação. Ô Naves, eu acho que, pegando isso que você falou, eu acho que esse é o X da questão. Quando você abre mão disso, dessa parte zootécnica, e passa a ser só o que é importante é o quê? Quem foi primeiro, quem foi campeão, o reservado já não é tão valorizado. Nós estamos no Brasil, né? O vice não conta muito. Mas, enfim, quando isso inverteu, e pior ainda, o mercado se vinculou à pista, né? E parece que não desgruda mais, né? E isso é perigoso, porque na medida em que antes você conseguia fazer um campeão, fazer um campeão era consequência do seu trabalho técnico, da sua lição de casa bem feita lá em casa, isso era uma situação. Na medida em que, ao contrário, eu faço a lição de casa visando o campeonato. E aí, na hora que eu consigo, então eu fiz um cavalo bom. A gente sabe que não tem cavalo perfeito, né? Claro. Isso é coisa comum na equinocultura. A gente sabe que não existe um animal perfeito. Então, se o animal foi primeiro, ele é campeão de macho, ele é campeão de categoria, ou do machador ideal, enfim, ele é campeão, mas ele não é campeão em tudo, né? Ele pode ser campeão com uma deficiência que para alguma tropa ele não sirva. Então, na hora que só o campeão vai para a reprodução, ou as campeãs, né, no caso das éguas aí, isso começa a ficar perigoso, porque inverteu a situação, né? Deveria ser o contrário, deveria ser uma consequência de um bom trabalho o campeonato. Mas o que você está dizendo aí, e não sabe, o foco. Quando o foco é o campeonato, o resultado nesse sentido da competição, a gente vai ter aí uma referência do que foi esse trabalho de casa bem feito. Quando você foca na zootecnia, no melhoramento, e tem um tipo de avaliação diferente, você tem como base a seleção que você fez, os cruzamentos que você fez. São coisas Quando diferentes. você considera o resultado, você foca na maquiagem. Sem dúvida, eu acho que a grande quantidade de maquiagem que nós temos aí vem em função de se e a gente buscar fica nessa um resultado luta de competição. Isso me preocupa, e aí honestamente. A gente tem que ficar nessa luta de perde tirar a maquiagem. essa consistência da genética, da zootecnia, e acaba dando espaço para a maquiagem para quem está desesperado por um título. Paga qualquer hoje preço nesse sentido. Nossa, em termos de, a pista atrapalhou muito. Porque hoje, por exemplo, você não seleciona um cavalo que tem... lógico que você seleciona, mas não tem tanta preocupação. Pelo menos vocês viajam o Brasil inteiro e a gente também fazenda todo dia. Rodando sempre. Rodamos sempre. Então tem lugar que a gente vai que você não enxerga a pessoa preocupada se o bicho tem um problema de aprumo. Disposição de para trás, meu pai falou assim: meu filho, mas que animal ali não anda no trilho fundo. Como é que ganhou essa Copa? Não tem como ganhar isso aí. Como é que na fazenda aí não anda? Eu falei, pai, eu falei pro meu pai, não existe isso não. Infelizmente. Então o que acontece? O cara não está querendo selecionar se o bicho tem um aprumo bom, se o bicho tem resistência, porque, meu filho, é 1 hora, a vida do cavalo é aquela 1 hora ali, meu filho. É veterinário, é remédio na veia e pau quebrando. Ganhou, subiu a rampa, meu filho, e pode ficar 1 semana mancando dentro de casa.